Olá, sexto ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações a vocês aqui. Com você aqui, professor Jani Franco, uma aula de desenho geométrico, agora falando de um assunto novo. Nós estamos dentro do módulo 4, tá? Na sequência aí do nosso material, módulo 4, eu nem sei se eu coloquei essa informação, mas você pode colocar aí, nós estamos no módulo 4, tá? Então coloque aí módulo 4, que é o que nós estamos trabalhando atualmente, e vamos iniciar hoje uma aula sobre isso, tá bom? Pessoal, à medida que eu for colocando essas aulas disponíveis para vocês assistirem, no caso a aula de hoje, quinta-feira, que foi liberada hoje para vocês, ela já serve como base para você resolver os exercícios tanto do caderno quanto algum exercício que está disponível também nos T6 online lá do Plural, tá? Então sempre que você assistir a aula, você vai lá e resolve os T6, tá? Tanto de desenho quanto de matemática. Assim você já se prepara, você não deixa nada para a última hora, e os T6, eles são sempre necessários fazer para você melhorar aí sua capacidade de pensamento, deixar o tico-teco valendo a pena, tá bom? Então vamos nessa para cá. Nós vamos falar agora, na verdade, sobre escala numérica. Pessoal, escala numérica dentro da matemática é uma razão, é uma relação, é uma fração que representa a medida no desenho em relação à medida no tamanho real de um objeto. Aplicações disso, cara, tem várias aplicações, principalmente na engenharia civil, né, na construção. Quando alguém vai elaborar um projeto de uma escola ou de uma residência, e essa residência ela precisa ter primeiro um projeto no papel para ser passado para a construtora, onde ela vai olhar esse desenho, vai comparar as medidas com o tamanho do terreno onde vai ser construído. Isso acontece da seguinte maneira: tem que ser feito seguindo sempre o mesmo padrão, certo? Seguindo sempre o mesmo padrão. Por exemplo, um pequeno tamanho no desenho, em qualquer lugar no desenho, ele sempre vai valer a mesma medida no real. É uma representação com as mesmas características, tá? Só que com um tamanho reduzido ou ampliado. Amplia-se quando você quer pegar algo muito pequeno e quer desenhar ampliado para fazer uma demonstração. Aí você amplia, também é utilizado muito na biologia, na medicina, para mostrar alguma célula, algum órgão humano que é de fato bem reduzido, e ele precisa ampliar para que o médico ou o próprio paciente entenda o que de fato está acontecendo. Para isso faz uma ampliação desse órgão ou dessa célula ou desse vírus, não sei. Faz sempre uma ampliação, que é para a gente poder entender de fato. E essa ampliação é uma ampliação obedecendo às características apenas crescendo. É como pegar uma foto tua e colocar num quadro no seu quarto maior do que você. O quadro é maior do que você, mas representa a sua foto, as suas características estão lá. Então foi ampliada a sua imagem. É você pegar então sua foto 3x4 que está lá no teu documento, aquela foto é sua, é você, está lá, aquela foto registrada as suas características, porém em tamanho reduzido. Então isso é escala. Escala então dentro da matemática é a medida de um elemento no desenho, ou seja, eu posso pegar a largura dessa pequena área aqui do campo de futebol, que eu tive o prazer de desenhar para vocês, tá? Então, aqui é o ponto de a marca do pênalti, né? É que eu pegar essa pequena medida aqui e representar ela no tamanho real. É essa medida aqui em relação ao tamanho no real, tá? Supondo que nossa escala aqui dessa figura é 1/1000. Significa dizer que cada 1 centímetro aqui é equivalente a 1000 centímetros na realidade. Supondo que daqui para cá, caso eu botei uma medida no material de vocês podem consultar que tem isso lá. Daqui para cá, nessa grande área, o comprimento dela no desenho é 4 centímetros, tá? No desenho é 4 centímetros. Então, como a nossa escala é 1/1000, nós vamos nós vamos descobrir qual é de fato o tamanho no real daquela grande área, do comprimento daquela grande área, certo? Então é uma representação homóloga, então é a relação entre a medida de um elemento no desenho sobre a medida homóloga no real na mesma unidade. Pessoal, tem que ser na mesma unidade, não posso demonstrar uma escala numérica em unidades diferentes.
tem que estar na mesma unidade. Se a unidade do tamanho do desenho é em centímetro, a unidade no real também tem que estar lá em centímetro, tá? E aí depois você converte caso você precise. Analisando aqui de fato aqui então, esse nosso campo de futebol, essas medidas estão cotadas em metros, então daqui para cá é 5,5 metros, a distância do gol até o limite aqui do campo, aonde vai de fato a linha que divide a área aqui do gol, né, aqui no finalzinho do campo, daqui até aqui é 11 metros, a largura do campo é 75, o comprimento é 110 e assim sucessivamente. Segue uma série de medidas aí, o raio do círculo central é 9,15, então o diâmetro é o dobro, 18,30 e aí segue, você já entendeu essa parte. E aí eu coloquei aqui, para a gente descobrir a medida no real da grande área, tá? Seguindo essa ideia de escala aqui, a escala é 1 por 1000, significa que 1 centímetro aqui, em qualquer lugar, é equivalente a 1000 centímetros no real. Então, qual é o tamanho do comprimento da grande área em metros? Para isso, nós precisamos aplicar essa relação. Você pensa claramente, professor, eu preciso fazer uma conta? Às vezes sim, e às vezes não é tão necessário assim, porque você já consegue definir tranquilamente. Eu quero essa medida. Eu medi no livro, deu 4 centímetros. E no real, equivalente a quanto? No real, você vai fazer assim, ó, 4 centímetros está para x, assim como 1, que é esse aqui, ó, 1 está para 1000. E aí você pensa comigo, rapaz, se 1 centímetro é equivalente a 1000 no real, 4 centímetros vai valer 4 vezes 1000. Isso mesmo, crianças. Então, esse x aqui, ó, é equivalente a 4.000 centímetros, tá? E 4.000 centímetros, professor, isso dá para converter em metro? Sim, nossa figura está cotada em metro, então eu preciso converter essa unidade para metro. Como é que eu faço? Dividindo por 100, né? Se está em centímetro, vou transformar em metro, eu divido esse valor por 100. Então, vamos dividir isso aqui por 100, esses dois zeros desaparecem, então o x é equivalente a 40 metros. Então, o comprimento da grande área no real é equivalente a 40 metros quando a gente compara com a escala numérica que foi representada ao desenho. Isso na planta baixa também acontece. Você representa o desenho em tamanho menor, em tamanho reduzido e coloca lá no cantinho lá a escala. Você vê isso muito também na escala geográfica. Na escala geográfica ele te dá um pequeno espaço, você pode olhar no cantinho inferior, superior, no lateral, no cantinho aí do mapa que você está trabalhando. E lá no cantinho tem um negócio escrito assim, escala, né? Aí tem uma medidazinha, por exemplo, uns certos pontos aqui de A até B, e dizendo assim, 200 quilômetros, 100 quilômetros ou 1000 metros, sei lá. E aí, aquele tamanhozinho ali naquele mapa, em qualquer lugar que você botar aquele tamanho, é equivalente àquela medida no real, né? 200 km, por exemplo. Se você pegar e dobrar aquela distância no teu mapa, é equivalente ao dobro de 200, ou seja, 400 metros. 400 km, aliás. Beleza. Nós temos 3 tipos de situações de escala. Nós temos a escala reduzida, quando você reduz a figura, o nome é bem intuitivo, né? Reduzida, você diminui de tamanho. Quando ela é ampliada, que você aumenta essa escala. E quando ela é uma escala natural. Uma escala natural é quando você não altera o tamanho dessa escala. Você deixa do mesmo tamanho, você apenas mantém as suas características, faz um desenho com todas as suas características idênticas. É uma cópia sua, né? Uma cópia sua com o mesmo tamanho, com o mesmo peso, com a mesma massa. É uma característica, uma escala natural. Como eu disse, essa escala deve ser feita na mesma unidade. Observe que ali eu estou com unidade diferente. Qual que é a escala de fato ali? Se eu tenho 1 centímetro no desenho, equivalente a 5 metros no real. A escala fica o seguinte, eu preciso converter esse metro para centímetro. Então, a escala fica 1 centímetro, né? Eu vou colocar 1 centímetro, está para 5 metros. 5 metros é 5 para centímetro, é 5 vezes 100. Então, 500 centímetros. Então, a escala, nesse caso, eu posso escrever ela tanto como uma razão ou escrever dessa maneira. 1 por 500.
Tá? Essa é a escala, de fato, para essa situação, quando você tem 1 centímetro está para 5 metros. É 1 por 500, tá certo? Significa que 1 centímetro no real, no desenho, vale 500 centímetros no real. A escala ampliada é quando você aumenta ela. Aqui eu tenho 300 centímetros para 1 metro. Novamente, nós vamos converter isso aqui, todo mundo para centímetro. 300 centímetros já está lá. Você pode converter para metro também, se você quiser, tá bom? Mas eu vou converter todo mundo para centímetro, para você ver o que acontece. Olha aí, aqui é 300, então eu posso eliminar esses 3 zeros e a escala, então, esses 2 zeros, a escala fica, então, 3 por 1. Observe que se você dividir 1 por 500, dá muito menor que 1. Então, escala reduzida, a escala é sempre menor que 1, denominador maior do que o numerador. Na escala ampliada, o E é maior que 1, ou seja, 3 dividido por 1 é 3, e 3 é maior que 1, ou seja, o Ezinho maior que 1 lá tranquilamente, tá? Se ampliou, se aumentou. Na escala natural, aqui está dos 25 metros por 250 decímetros. Convertendo todo mundo para centímetros, nós vamos ficar. Vamos colocar todo mundo em decímetro, tá? Decímetro, decímetro é equivalente à 10ª parte do metro. Então, se eu converter metro para decímetro, eu tenho que multiplicar por 10. E 25 por 10 dá 250. E aqui também 250. Então, a escala, nesse caso, a escala aqui é igual a 1 por 1, né? Porque 250 por 250 dá 1, então fica 1 por 1. Nesse caso, a escala é uma escala natural, porque o E é igual a 1, ou seja, você não aumentou e nem diminuiu essa figura, beleza? Você nem ampliou e nem a reduziu. Tranquilo, meninos e meninas? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, uma aula curtinha aí, bem tranquila de vocês entenderem. Faça o exercício do caderno de desenho geométrico referente a esse assunto, tá? Depois nós vamos trabalhar pesquisando linha e pesquisando pontos, tá bom? Nas próximas aulas aí, ela vai ser dividida em 1 ou 2 aulas, porque ela é bem tranquila, bem detalhada, né? Mas também não é tão difícil de entender. Tranquilo? Então, bye bye, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau!